Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo João Pedro, tenho 14 anos e sou torcedor apaixonado do Clube do Remo, né? Eu acabei de voltar, acabei não, faz um tempinho, voltei faz algumas horas do Mangueirão, né? Onde eu acabei de ver o meu time tomar o empate do Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. E, bom, eu vim aqui comentar mais ou menos sobre esse jogo porque, enfim, tava na vontade e... Então, geralmente quando eu vou pra minha escola, tem um carinha lá da minha sala que a gente conversa sobre o Remo, né? E toda vez que tem jogo do Remo, ele às vezes me pergunta, pô, qual a tua opinião e tal sobre o jogo? E geralmente eu falo bastante sobre o Remo. Só que como lá ninguém me aguenta falar, então aqui eu irei falar porque aqui eu tenho espaço pra falar e aqui eu também tenho informações, tenho tela, tenho tudo pra falar. É isso. Então vamos começar falando do Remo, né? Eu tô um pouco sem voz porque eu tava gritando pra cacete naquele estádio pra ver o meu time tomar um empate, mas tá bom. E é isso, vamos começar. Que, cara, o Remo, ele vinha com um retrospecto, né? Meio muito oscilando, né? Pra esse confronto contra o Botafogo da Paraíba, não. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Ele tava oscilando bastante, né? É um time do Antônio Oliveira que, cara, é basicamente um 8-80, em que na maior parte das vezes o cara consegue estar pendendo pro 8 do que o 80. Então é um negócio muito bizarro, né? E, cara, eu já vou falar um pouco mais sobre o Antônio Oliveira, mas a verdade é que pra esse jogo ele não tava disponível, né? Ele foi suspenso, tomou amarelo lá em Minas, na vitória do América. E, cara, chega a ser bizarro. Eu fico surpreso como o Antônio Oliveira tá há quase 2 meses, ou mais de 2 meses, no cargo de treinador do Remo. E o cara não conseguiu fazer o Remo, eu não consigo fazer esse time do Remo evoluir em absolutamente nada. O Remo é um time que tem uma folha salarial de 4 milhões de reais. É o segundo elenco mais caro dessa Série B. Só fica atrás do Atlético Paranaense, que é literalmente o time que caiu da Série A, sendo literalmente o maior time de todos da Série B agora, porque ele foi no final da Sul-Americana, já foi pro final da Sul-Americana, ganhou a Sul-Americana, foi a final de Libertadores, tá? A final de Libertadores, sei lá, 3 anos atrás, e hoje ele tá na Série B. Ele tem a maior folha salarial da Série B, ele tem o maior desenvolvimento, maior estrutura, maior tudo da Série B. E o Remo só é o único time que tá atrás do Atlético. E o Atlético ainda tá mal, se eu não me engano, tomou a virada contra o Cuiabá, lá na Arena da Baixada. Acho que foi o Cuiabá, não sei. Enfim, o Remo, ele é um time que é o segundo elenco mais caro dessa Série B, de 2005. É literalmente o time que consegue ter um elenco tão caro, um elenco tão recheado de estrelas entre aspas, porque, pelo amor de Deus, você ter Davó que veio do Mirassol, Diego Hernandes que veio do Botafogo, você ter uma galera que veio do Fluminense, Rangel que veio do Goiás, eu não entendo bem, Camutanga que veio do Vitória, Pedro Rocha que veio do... Eu não lembro de onde estava o Pedro Rocha agora, mas você ter tantos jogadores bons, né? Tem uma Rony que há alguns anos atrás estava ganhando o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então, você ter tantos jogadores bons e não conseguir fazer esse time jogar bola é algo absurdo. Eu não consigo entender como que os caras conseguem manter o Antônio Oliveira no cargo depois de tanto tempo. O maluco tá quase 2 meses no comando do Remo. O Rodrigo Santana, que era o treinador que tava lá no começo, né, que veio da Série C, que eu acho que foi certo ter mantido ele, mas ele obviamente não estava preparado para a Série B, ele não tinha nenhuma experiência com a Série B, então obviamente ele ia tomar taca, como tomou taca ali do Criciúma na Copa do Brasil e alguns campeonatos ali. Então obviamente ele não tinha como ficar. Então beleza, tiraram, colocaram o Daniel Paulista, foi muito bem, né? Foi muito bem o Daniel Paulista. Só que o Daniel Paulista é um canalha, né? Ele pensou obviamente só na bunda dele, só no bolso dele, e ele foi pro esporte, né? Errado ele não tá, porque ele vai ganhar uma grana do cacete, mas deixou a gente na mão. Então, enfim. E aí o Remo foi lá, né, com a sua genialidade do Marcos Braz. Ele foi lá e buscou Antônio Oliveira, que foi demitido do esporte alguns dias antes, tendo feito 4 jogos no comando do esporte. O maluco fez 4 jogos. O maluco ficou 20 dias no cargo e foi demitido. E ganhou uns 6 milhões, se não me engano, 4 milhões de reais por causa da multa rescisória. O Marcos Braz achou que seria uma boa ideia pegar o Antônio Oliveira, que tinha feito um trabalho merda no esporte, né, sendo um dos que ajudaram ao esporte a ficar literalmente um lixo na série A, em que inclusive o Daniel Paulista, o próprio Daniel Paulista, está reerguendo os caras. Acho que ganhou e empatou com o São Paulo, não sei. Não vi o jogo. O Antônio Oliveira decidiu pegar esse cara, né? O Marcos Braz decidiu pegar esse cara, que é o Antônio Oliveira, que fez um trabalho merda no esporte, fez um trabalho muito abaixo da média no Atlético Paranaense.
abaixo da média no Cuiabá, um trabalho ruim no Corinthians, não conseguiu fazer nada no Corinthians, na Sul-Americana, com o elenco daquele, o Yuri Alberto, o Rodrigo Garro, enfim, o Souza, uma galera lá no Corinthians, o cara não conseguiu fazer nada. E o cara achou que seria uma boa ideia trazer esse cara pro Remo. Ele não deu certo na Sul-Americana, não deu certo na Série A, não deu certo em outros times da Série A, não deu certo no Atlético Paranaense, que era o elenco mais caro da Série B, né? Ele não jogou pelo Atlético, ele não treinou o Atlético Paranaense na Série B, mas treinou lá em estadual, essas coisas. Ele não deu certo no Atlético Paranaense, não deu certo no Cuiabá, ele não deu certo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Antes de ele vir pro Remo, o maluco tava há 1 ano sem ganhar um jogo. 1 ano. Como que o cara viu e achou que seria uma boa ideia trazer esse maluco pro Remo? Qual é... O que o Marcos Braz tinha na cabeça pra trazer esse cara pro Remo? Eu não consigo entender. E olha que a gente nem chegou no jogo ainda. Enfim, o Antônio Oliveira, ele consegue ser um cara que pegou um elenco do Remo, que tava muito bem com o Daniel Paulista, muito bem, apesar de não ter ali algumas coisas com o Daniel Paulista, era um elenco do Remo que, apesar de tudo, né, ainda tava invicto. Só perdeu a invencibilidade ali no final pro CRB, que o Daniel Paulista não tava mais, porque ele já tinha se mandado, só que o Remo tava sem treinador. E o Remo só perdeu pro CRB porque os atacantes, eles não conseguiram fazer o gol. Porque chance foi criada, jogo foi criado, só que eles não conseguiram fazer o gol. Então tomaram os 2 do CRB, tinham capacidade para fazer os 2 para empatarem, 3 para passar, 4, mas não fizeram. E é isso a mesma coisa que aconteceu com o Goiás, mas a gente vai falar já já. Aí beleza, o Antônio Oliveira chegou no Remo, o Antônio Oliveira fez o primeiro jogo contra o Paysandu. Beleza, foi o repar. Ele foi anunciado tarde? Foi anunciado tarde. Fez um repar ruim? Fez um repar ruim. Ele não conhecia ninguém no time. É justo, porque o Paysandu já tava um time meio ali bem entrosado, bem ajustadinho e tal. O cara conhecia o time. Mas o Remo, os caras não conheciam o Remo. O cara não conhecia ninguém no Remo. Tanto que ele colocou a Dailton de meia e tal. Fez uma cagada. E é justo, tá bom. Porque o Remo, enfim, ele não conhecia nada do Remo. Tá bom. O problema é que foi passando jogo após jogo e o Antônio Oliveira não conseguia encaixar esse time. Eu tenho até aqui anotado que o Antônio Oliveira, ele perdeu o Paysandu, aí beleza, justo. Aí, apesar do Paysandu tava na zona de rebaixamento, ainda tá até agora. Aí ele ganhou do Atlético, que sinceramente não foi uma vitória exorbitante, não foi uma vitória que convenceu ninguém, né? Apesar de ter sido a primeira vitória do Remo fora de casa, no primeiro jogo fora de casa do Antônio Oliveira, não foi uma vitória que literalmente surpreendeu ninguém, porque o Remo jogou ali mais na sorte do que justamente pela tática, pela estratégia, mais na individualidade. E esse é o resumo de todo o trabalho do Antônio Oliveira até aqui. Porque o Remo, ele se depende apenas da individualidade do jogador. Apenas do jogador ali chegar o Pedro Rocha, o Marrone, o Davó, eles tentarem criar alguma coisa e acabar saindo gol, ou tentar cavar um pênalti, fazer o gol ali com o Pedro Rocha, com o Marrone e tal, que foi o que aconteceu quando jogou contra a América, e ficar dependendo do Rangel, defendendo tudo lá atrás. É basicamente esse trabalho do Antônio Oliveira no Remo. Aí beleza, ele empatou com o Cuiabá, empatou com a Chapecoense, empatou com o Novo Horizontino, ganhou do Avaí, que foi um jogo que Remo, meu Deus, a gente tem time pra pressionar, vamos pressionar? Vamos! Os caras decidiram pressionar porque tomaram um gol, vamos lá, vamos pressionar, vamos pra cima. E fizeram um gol, olha só, que beleza, né, cara? Se você atacar, você tem um time que sabe atacar, se você atacar e for até o gol adversário, você vai fazer o gol, porque o seu time é melhor tecnicamente do que a maior parte dos times da Série B do Campeonato Brasileiro. O cara conseguiu descobrir o Brasil, meu irmão. O cara conseguiu descobrir a coisa mais óbvia que todo fã de futebol sabe. Se você tem um time que a melhor característica dos jogadores, Nathan Santos, Pedro Rocha, Marrone, Davó, uma galera, a melhor característica dos caras é botar a bola pra frente, atacar e pressionar, é só você pressionar, irmão. Se você pressionar e fazer o gol, é a coisa mais óbvia que vai acontecer. Só que qual é o problema? O Remo empatou com o Goiás, perdeu para o Ferroviária e ganhou no América Mineiro fora. Beleza. Só que vamos analisar esses últimos jogos do Antônio Oliveira. A gente tem o jogo contra o América Mineiro, em que o Antônio Oliveira, ele ganhou do América Mineiro, né? O Remo ganhou do América Mineiro, o que foi uma vitória boa, né? A gente ficou ali bem, né? Porque o Remo, ele continuou na briga pelo G4, visto que a Chapecoense empatou. Só que qual é o problema disso tudo? Que o Remo, ele ganhou do América Mineiro lá fora, não jogando nada, porque ele não joga nada, nenhum jogo. O Remo não consegue convencer em nenhum jogo. É um time que tem elenco para ganhar de todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um time que também tem tática, que ele consegue facilmente ser disposto a perder para todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o resumo do Antônio Oliveira até aqui. Ele consegue ser um time que, ao mesmo tempo que ele tem capacidade para ganhar de todo mundo, ele tem a capacidade de perder para todo mundo. Esse que é o problema.
Ele ganhou do América Mineiro porque o América Mineiro é um time ruim. O América Mineiro é um time que tá literalmente numa crise absurda. Demitiram todo mundo. Estão pegando o caminho rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. E o Remo conseguiu tomar pressão desses caras o jogo inteiro. O Remo conseguiu fazer um golzinho com o Marrone de pênalti no começo e retrancar o jogo inteiro, que é o que eles fazem todo jogo. Todo jogo os caras conseguem retrancar. É inacreditável a incapacidade dos caras em simplesmente colocar a bola pra frente e buscar o gol, cara. Quem tem que estar jogando pressionado é eles, não é a gente. Mas não é por isso que a gente tem que ficar todo jogo fazendo um golzinho e se retrancando todo. Porque a gente tinha total capacidade de simplesmente botar a bola lá na frente e conseguir chegar no gol dos caras pra fazer o gol dos caras. Entendeu? Esse que é o maior problema. Aí teve o jogo contra a Ferroviária, que foi aqui no Mangueirão, que apesar de os caras terem um preparo físico horrível, né? Apesar dos caras estarem completamente cansados, a Ferroviária deu um baile no Remo. A Ferroviária não ganhava 6 jogos, ou 5 jogos, tava na zona de rebaixamento, toda cagada, e conseguiu dar um baile no Remo, desde o Mangueirão, para mais de 23, 25 mil torcedores na arquibancada. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? O Remo tava brigando pelo G4, e os caras conseguiram tomar um baile de um time que tava na zona de rebaixamento, em casa. Em casa. O Antônio Oliveira, ele tá no comando de um time que coloca 40 mil, coloca 30 mil, 20 mil. O mínimo de público que o Remo coloca é 19, 20, 23 mil por jogo. E o máximo que eles colocam é cerca de 30, 40, cara. Contra o Amazonas deu 30 mil, Volta Redonda deu 30 mil, contra o Botafogo hoje deu 30 mil, contra o Mucura foi 40 mil, acho que teve os 20 do lado deles. E o cara pega esse time e ele consegue jogar melhor fora do que dentro de casa, cara. Qual é o sentido disso? Aqui em casa que a gente tem que chegar e meter pressão e fazer o gol. E o cara, ele não faz isso. O Remo, ele abriu o placar contra o Botafogo de São Paulo e retrancou. Pro Botafogo vir e atacar o Remo. E foi o que eles fizeram. Eles vieram atacar o Remo e fizeram gol. Porque o Remo se retrancou inteiro. Os defensores não faziam ideia do que fazer, né? Ah, mas o Antônio Oliveira não tava na beira do gramado. Independente, a tática, todos os negócios ali foi tudo montado por ele. E ele não conseguiu fazer esse time jogar bola, irmão. Os caras tem Pedro Rocha, tem Marrone, tem Davó, tem Jaderson, tem Cantilho. Tá bem que o Cantilho não jogou. Mas, pô, tem uma galera, irmão. Uma galera no teu time. Tem vários jogadores que vieram da Série A. E o cara não consegue fazer esses jogadores jogar bola, irmão. 10 jogos. 10 jogos que ele tava comandando o Remo. E ele não conseguiu fazer o Remo propor nada. O Remo, desde que ele começou no Remo contra o Paysandu até agora, o Remo não conseguiu propor nada. O Remo não conseguiu evoluir em nada. Ele tá mais involuindo do que evoluindo. Entendeu? Esse que é o problema. Aí, antes do jogo contra a Ferroviária, tem o jogo contra o Goiás. Que contra o Goiás, o Remo fez literalmente o melhor jogo do Antônio Oliveira no comando do Remo, cara. O melhor jogo do Antônio Oliveira no comando do Remo foi 1-1. Foi um empate contra o líder do campeonato. Como é que o cara consegue me tomar pressão de um time na zona de rebaixamento em casa pra, no jogo anterior, ele ter literalmente botado o Goiás na roda? Entendeu? Poderia ser uma goleada aquele jogo, cara. Aquele jogo poderia ter sido uma goleada. Se não fosse esse mesmo esquema tático do Remo de simplesmente atacar um pouquinho, fazer um golzinho e se retrancar inteiro. Se não fosse esse esquema bosta, o Remo poderia facilmente ter goleado o Goiás. Porque eles perderam umas 4, 5 chances claras. Entendeu? Eles perderam, acho que foi 2 com o Davó, uma com o Pedro Rocha, uma com o Janderson, tem mais uma lá que eu não lembro. Então eles perderam tantas chances, mas tantas chances, que ficou ridículo. Foi um show de horrores aquilo ali. Teve gente que fez até montagem com o Chaves. Tá ligado? Pra tu ver o nível daquela parada. O melhor jogo do cara foi um empate. Em que ele quase meteu uma goleada no líder do campeonato fora de casa. Aí beleza. Aí ele faz o golzinho dele, aí ele se retranca inteiro. Foi a mesma coisa que aconteceu contra o Novo Horizontino, por exemplo. Né? Que teve o jogo do Antônio Oliveira lá, do Remo lá. Que o Remo pressionou ali os primeiros 20, 30 minutos. Fez um golzinho, se animou todo mundo. Ah, tá bom. Ao invés de a gente pressionar pra fazer mais e aumentar a diferença no placar, porque a gente tem muito mais time do que os caras, o que a gente vai fazer? Bora retrancar todo mundo e segurar esse resultado. 1-0. Como é que o cara quer me resultar? Como é que o cara quer me segurar um resultado? Que é 1-0, irmão. Se tu for abrisse 2 e começasse a voltar, tudo bem. Porque, pô, a gente tem uma vantagem aqui, tá ligado? Se tomar um 2-1, ainda dá pra atacar um pouquinho e fazer mais um gol. Foi a mesma coisa que, inclusive, o Bayern de Munique fez contra o Flamengo no Super Mundial. Em que o Bayern atacou, fez os 2 gols de diferença, aí o Flamengo fazia 1, o Bayern fazia mais. Aí o Flamengo fazia 1, o Bayern fazia mais pra ficar de boa, tá ligado? Porque os caras jogam de boa. Só que, obviamente, o Remo não é o Bayern de Munique e os outros times não são o Flamengo na comparação, né? Então, a gente não tem um Harry Kane, por exemplo, no nosso time. Esse que é o problema,
O Remo depende muito de um camisa 9. O Remo precisa muito de um camisa 9. E até agora, esse camisa 9 não existe. A gente tem... Ele contratou Viseu, que fez uma merda gigantesca. Foi uma merda gigantesca. O Viseu não fez literalmente nada. Apesar do Viseu não ser camisa 9, o Viseu não fez literalmente nada. Ele contratou o Davó, que eu acredito que também não deve ter a função de camisa 9. Mas, pô, se essa for realmente a função do Davó, pelo amor de Deus, irmão, tu conseguiu perder muita chance, cara. Hoje ele nem jogou, mas antes, pelo amor de Deus, o maluco não conseguia fazer nada. É impressionante. O Davó, eu acho que ele fez, sei lá, 1 ou 2 gols pelo Remo. Mas desses 2 ou 1 gol que ele fez, já foi pelo menos umas 5, 6, 7 chances perdidas de gol. 2 chances claras contra o Goiás, inclusive. Então, cara, é bizarro. Aí os caras fazem lá o gol deles, retrancam todo mundo. Aí, pá, fez isso contra o Novo Horizontino, né, que retrancou todo mundo, os caras tomaram um gol. O Avaí, eles tomaram um gol, conseguiram ir pra frente, fizeram 2 e se retrancou todo mundo, ficou tomando a pressão do Avaí, mas ganhou pelo menos. Aí jogou contra o Goiás, em que fez um golzinho ali, aí voltou todo mundo, obviamente, e aí nos pequenos contra-ataques que o Goiás estava cedendo, era chance clara pro Remo fazer gol, e o Remo não fez gol. Esse é o problema. Os caras também, quando o problema não é do Antônio Oliveira, que foi justamente o problema nesse jogo contra o Goiás, porque ele fez uma escalação boa, substituiu bem, fez tudo certinho. Quando o problema não é o Antônio Oliveira, é os jogadores. Pelo amor de Deus. Beleza. Contra o Ferroviário não fez merda nenhuma. Contra o América Mineiro foi a mesma cagada. Eles fazem gol, retranca todo mundo, e aí fica tomando pressão o jogo todo. Os caras estavam tomando pressão de um time que estava praticamente rebaixado já. Porque se continuar desse jeito, o América vai ser rebaixado. O América é um time que estava perdendo para o Amazonas, né, que o Amazonas acho que é o lanterna da Série B. E o América é horrível, horrível. É um time patético, é um time horrível de ver jogar. E fez a mesma coisa contra o Botafogo de São Paulo, em que eles fizeram um gol, retrancou todo mundo e se ferrou todo mundo também, porque, enfim. Aí tá, nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo, a gente tem ali algumas coisas que dá pra destacar no time. Porque o início do time, pelo menos os 20 primeiros minutos, foi um início bom. Mas esse que é o problema. O início do primeiro tempo geralmente é bom. O problema é que o final do primeiro tempo e o início do segundo tempo é uma água. O Remo não se encontra. Os caras ficam completamente perdidos porque geralmente entram naquela de, pô, fizemos um gol e tal. E todo mundo se aprende a jogar futebol. Esse que é o problema. Porque no início é sempre assim, no início é sempre assim. A gente vê, caraca, o Remo tá amassando, o Remo tá massacrando, os caras vão amassar esse time, vai meter 2, 3, 4. E só faz um. E volta todo mundo. Bora dar uma avaliação dos jogadores nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo. Porque não tem muito o que falar. Foi basicamente o roteiro de todo outro jogo. O Remo atacou, retrancou, o Botafogo foi lá, atacou um pouquinho aqui, ali, né? Em que eles não têm, inclusive, um elenco tão bom assim, tá? É um elenco muito abaixo do Remo. Mas, como a maior parte dos times da Série B. Mas, enfim, conseguiram fazer porque o Remo não tem tática, o Remo não tem organização, o Remo não tem estrutura. Estrutura, eu quero dizer, estrutura na estratégica, né? Não tem estrutura tática, não tem nada. Basicamente, é como se tu fosse pegar aquelas peladas de final de ano. Sabe aquelas peladas de final de ano? Que, pô, junta teu tio, teu pai, enfim, teu avô, sei lá. Aí eles juntam e falam, pô, bora formar um time aí pra gente tirar um racha e tal, um repazinho da família no final de ano e tal, no Natal. E aí, tipo, só junta ali os outros gatos pingados e cada um joga por si, tá ligado? É tipo assim, a gente juntou o pessoal aqui, bora lá. E aí os caras vão jogar assim, cada um por si, sem nenhuma organização, sem nenhuma tática, todo mundo decide o que quer fazer na hora. É basicamente esse que é o esquema tático do Remo. Eu não consigo ver diferença nenhuma, sinceramente. Aí a gente vê os jogadores que a gente tem. O Rangel, primeiramente, não tem nada a comentar, porque se não fosse o Rangel, o Remo tava na merda, né? Se não fosse o Rangel, o Remo, sei lá, tinha perdido a maior parte desses pontos da Série B que ele conquistou, porque grande parte desses jogos do Antônio Oliveira poderiam ter sido derrotas, até dos do Daniel Paulista poderiam ter sido derrotas, mas o Rangel salvou tudo. Então, o Rangel é simplesmente absurdo. O Rangel é o melhor goleiro da Série B por muito, e isso explica muito sobre o esquema tático do Remo, porque o Rangel ser um goleiro que faz tantas defesas assim, ser um goleiro tão destacado assim, é porque a defesa do Remo e o meio campo do Remo para marcar são uma água, porque ele não fazia absolutamente nada. A gente tem o Camutanga, né, que é um ótimo zagueiro. Eu acho que é um dos únicos jogadores, ele e o Rangel são um dos únicos jogadores que dá pra ver que tem raça, que tem ali que dá um sangue, um mínimo de sangue, entendeu? Que é um mínimo de furado aqui, pra ser um mínimozinho assim de sangue. Eu acho que é isso que eles fazem, tá ligado? São os únicos jogadores do Remo que eles têm um mínimo de sangue, que conseguem fazer alguma coisa. Porque o Camutanga, ele é literalmente um pitbull na zaga. O Camutanga é absurdo nessa zaga do Remo. Ele é o melhor zagueiro que tem nesse time do Remo. O melhor marcador, o melhor defensor. De longe, assim, disparado. Aí a gente tem o Reinaldo,
que tava passando por uns momentos difíceis aí, né? Acho que tava meio lesionado, não tava jogando bem. Mas voltou agora e voltou no lugar do Kaique, né? Que tava fazendo cagada. E conseguiu voltar bem, né? O Reinaldo tá voltando bem. Apesar de que nesse jogo contra o Botafogo especificamente, no gol do Botafogo, eu acho que a falha foi principalmente dele e do Alan, né? Porque eles ficaram tocando bola ali, ele, o Alan, o Caio Vinícius, não sei o que. E aí, pá, o Botafogo roubou a bola, jogou no Carinha. Aí o Carinha, como sempre faz também nos jogos do Remo, né? Que foi a mesma coisa contra a Ferroviária. Aí tem os dois jogadores do Remo. Aí chega aqui o Carinha do outro time. Pá, ele vai lá, tira um, tira outro, na maior manha aqui, e chuta, e faz o gol. E Rogério, obviamente, não consegue fazer nada. Então, cara, é basicamente o mesmo script, o mesmo roteiro todo jogo. Não tem o que falar, cara. A gente não tem muito o que comentar sobre o jogo, porque é sempre a mesma coisa, tá ligado? Chega a ser irritante que o cara tá 10 jogos no comando desse time e ele não consegue fazer o time mudar em nada, tá ligado? Do primeiro jogo até aqui, o Remo não conseguiu mudar em nada. Um time que não tem organização, não tem tática, não tem estratégia, não tem defesa, não tem armação, não tem criação, não tem criatividade nenhuma. Nenhuma. Não tem bola parada, tá ligado? Não tem estratégia na bola parada, tá ligado? Não tem jogada ensaiada, no mínimo, cara. O Remo não consegue fazer nem jogada ensaiada. Tu vê, o Remo é um time completamente apático, previsível, invisível, inofensivo em campo. O Remo é um time que não se propõe a jogo. O Remo é um time que não consegue fazer o mínimo, cara. Tem muito jogando no Remo, como o próprio Natan, que eu vou falar agora, que o Natan, ele tenta fazer o difícil. O Natan, ele tenta fazer o mais difícil e ele não faz o mais simples, tá ligado? O Natan, ele é um cara que tem muita habilidade. O Natan é um cara muito habilidoso. Só que o problema é que ele acaba tentando ser muito fominha, cara. É um cara que, na minha opinião, nos jogos que eu vi dele aqui em Belém, né? Acho que eu fui no da Ferroviária e também eu fui no do Botafogo. O Natan é um cara que ele tem habilidade. Dá pra tu ver que ele se dedica um pouquinho. Dá pra tu ver que ele consegue, tá ligado? Fazer algumas jogadas. Mas ele tá sempre tentando fazer o mais difícil. Tá sempre tentando fazer um passezinho bonito aqui, um passezinho bonito ali, uma firula ali, uma firula ali. Sendo que ele é só fazer o arroz com feijão, tocar pro cara e subir um pouquinho, ajudar ele no apoio, fazer uma pressãozinha quando é preciso, tá ligado? O problema é que ele não faz isso, entendeu? Ele acaba sempre tentando dificultar o negócio ali, fazer a firula dele, fazer a graça dele, e ele acaba perdendo todas as jogadas. Porque é isso que acaba acontecendo sempre, né? Esse que é o problema. A gente tem o Alan Rodrigues, que eu acho que é um lateral que tem as suas qualidades, ele tem as suas qualidades, tem as suas valências, mas é um lateral, infelizmente, que assim como o Sávio também é limitado. Algumas coisas que ele tem, o Sávio não tem, e algumas coisas que o Sávio tem, ele não tem, tá ligado? Tem coisas que eles se complementam, tem coisas que eles simplesmente se diferem bastante. E o Alan Rodrigues, ele consegue ser um cara bom na hora de defender, consegue ser um cara razoável na hora de atacar. Mas nessas duas ocasiões, ele não acaba fazendo muita diferença. Os caras atacam muito pelo outro lado do Natan, porque eles aproveitam que o Natan ele não consegue marcar muito bem. A maior valência do Natan é atacar, não defender. Porque o Natan ele tenta avançar, e nessa que o Natan tenta avançar, ele acaba precisando que o ponta venha descer pra cobrir o Natan. Sendo que não é assim que funciona. Só que nesse jogo específico, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Natan ele não subiu, ele não apoiou, mas o ponta, que era o Nico, que estava na posição dele, né, lá de ponta direita, tava voltando mesmo assim. Então na direita a gente não tinha jogo. Na esquerda, o Pedro Rocha estava muito preso. E no meio, o meio campo é inexistente, o meio campo é uma água. No primeiro tempo foi horrível, e no segundo tempo só melhorou com a entrada no Diego Hernandes. E também foi muito ruim o meio campo inteiro, porque tu tem o Matheus Davó no ataque, que não faz nada. O Matheus Davó é um atacante que a única coisa que ele tem que fazer é chutar no gol. Ele ganha dinheiro pra chutar no gol e fazer o gol, e ele não faz isso, irmão. Qual é o problema desse cara? Ele, comparado ao Viseu, não muda em absolutamente nada, na minha opinião. Porque o Viseu é a mesma coisa. O Viseu ficava parado lá no meio e ia lá, fazia uma gracinha, mas não conseguia projetar nada, ele não conseguia propor nenhum jogo dentro de campo. Esse é o problema. O Davó, até agora, ele não conseguiu fazer absolutamente nada direito dentro do Remo. Aí, beleza, tu tem os outros jogadores. O Caio Vinícius é completamente inseguro. O Caio Vinícius toca na bola e eu não consigo ver segurança no Caio Vinícius tocando na bola. Eu não consigo ver confiança. Eu não consigo ver o Caio Vinícius pegando a bola ali e falar, pô, fica de boa e tal, que o Caio Vinícius ele é bom, tá ligado? Fica tranquilo. Eu não consigo ver o Caio Vinícius assim. Eu não consigo ver o Caio Vinícius fazer jogo, tá ligado? O Caio Vinícius, a função dele é ajudar ali mais na marcação e tal, jogar um pouquinho mais pra trás, mas quando é necessário, ele não vai um pouquinho mais pra frente. Tem vezes
teve vezes nesse jogo contra o Botafogo que ele simplesmente ficou atrás dos próprios zagueiros, tá ligado? Ele tava tão recuado, mas tão recuado, tão jogando tão pra trás, nesse esquema tático reativo do Remo, que ele simplesmente não conseguiu fazer nada, entendeu? Ele não tinha segurança com a bola no pé. Ele teve a sorte de ter feito esse gol, porque de resto ele não conseguiu fazer absolutamente nada dentro de campo. Tava mais atrapalhando do que ajudando. Inclusive quando ele saiu correndo porque ele não queria ser vaiado, porque a torcida ia vaiar o cara. Tu tem o Jadson, que assim como o Caio Vinícius, eu não consigo ver muita segurança quando ele tá com a bola no pé, porque a gente sabe, todo mundo sabe que o Jadson é um ótimo jogador, mas eu não consigo ver o Jadson mais como o jogador que ele era na Série C, cara, e no início do ano. Que o Jadson, pô, fica tranquilo que ele é o responsa, ele vai botar o pau na mesa e vai fazer o estrago. Eu não consigo ver o Jadson fazendo isso. Eu não consigo ver o Jadson sendo um jogador que cria jogadas. O Jadson, ele pega a bola, ele dá um girinho e toca pra trás. Pega a bola, dá um girinho, toca no Alan, toca no Reinaldo, toca no Camutanga, no Caio Vinícius, no Cantilho, quando o Cantilho tá em campo. O Jadson é um jogador que ele não consegue mais propor jogo como ele estava propondo antes da chegada do Antônio Oliveira, até antes da chegada do Daniel Paulista, porque o Jadson ele voltou da lesão dele faz, sei lá, 1 ou 2 meses, e até agora ele fez, sei lá, no máximo 1, 2, 3 jogos verdadeiramente bons pelo Remo, tá ligado? E olha que ele é o camisa 10 desse time. Ele é o camisa 10 desse time, né? Na camisa aqui atrás tá escrito 10, mas ele simplesmente não consegue desempenhar esse papel de ser um cara que tá armando as jogadas. Ele tem habilidade pra fazer muito mais, mas ele não faz. Esse que é o problema. Ele fica preso ao esquema tático, como praticamente todos os jogadores do Remo. Aí tem o Marrone, né, que começou ali com ponta, né, geralmente ele começa com ponta, mas depois ele acaba vindo pro meio, sendo o armador do time, e que infelizmente não acaba alterando em nada, porque o Marrone, apesar de ser um bom jogador, apesar de ter ali bons atributos ali como jogador, ele acaba sendo um jogador que, assim como os outros, não acaba afetando muito, né? Ele não acaba sendo muito ofensivo. É um jogador que faz o time do Remo ser um time muito passivo em campo, é um time que entrega muita bola para o adversário e não consegue propor jogo quando tá com a bola de volta no pé. Então esse que é o maior problema dos caras. Eles pegam a bola e voltam, pegam a bola e voltam, pegam a bola e volta pro Rangel, pegam a bola e volta pro Reinaldo, pro Camutanga, pro Alan, pro Natan, pro Caio Vinícius. E esses caras, quando eles fazem merda, eles são criticados, porque a bola só vai no pé deles, porque o esquema tático só tá focado na defesa. É um esquema tático que só tá focado na defesa. O Daniel Paulista tinha pelo menos algumas coisas no time do Remo, que apesar de ser um time que defendia, né, que apesar de ser um time que às vezes recuava, era um time que no ataque tinha muita força no contra-ataque, tinha muita força na bola parada, sendo que com o Antônio Oliveira, isso simplesmente não existe. Não existe mais um Remo praticando esporte de futebol, entendeu? Não existe. A gente não consegue ver um time do Remo que há 3 meses, há 4 meses atrás, era um time que estava brigando muito forte pelo G4 da Série B. Porque se fosse o Daniel Paulista com esse time que ele tem agora, era pro Remo já ter vencido pelo menos uns 4, 5 desses jogos. O Remo já teria vencido pelo menos 4, 5 desses jogos. E a gente estaria muito confortável. Mas o Antônio Oliveira não faz isso, cara. É bizarro, o Antônio Oliveira não faz isso. Eu acho que é até difícil chamar esse cara de treinador, porque o que ele faz no Remo é um negócio que é absurdo, é pra ser estudado. É um time que não tem simplesmente tática nenhuma. Ele ganha o dinheiro dele pra simplesmente fazer o time ter tática e fazer o time jogar. Mas ele não faz isso. Então, qual é o sentido, cara? Eu, se fosse a diretoria do Remo, eu demitia esse cara. Porque se os caras querem ter o acesso, se eles querem ir pra Série A, em que inclusive eu acredito que eles não estão preparados para enfrentar uma Série A, mas se eles querem ir tanto assim para a Série A, se eles querem tanto acesso, e se compraram essa luta pelo acesso, tanto com eles mesmos, quanto com os jogadores, quanto com a própria torcida, se eles querem tanto esse acesso, não é com o Antônio Oliveira que eles vão conseguir esse acesso. O Marcos Braz precisa entender que não é com esse português do comando que a gente vai conseguir o acesso para a Série A, entendeu? Essa é a Série B mais fácil que o Remo... Não, é a Série B mais fácil dos últimos anos, cara. É uma das séries Bs que o Remo tá com um time que o Remo tinha fáceis condições de estar brigando pelo título, se não fosse alguns problemas em alguns jogos específicos. Se não fosse um golzinho no final aqui, se não fosse um negocinho ali, se não fosse um probleminha aqui e ali, o Remo poderia facilmente estar brigando com Goiás e Curitiba. Mas ele tá tendo que brigar com Vila Nova, Criciúma, Cuiabá, Avaí, Novo Horizontino, Chapecoense e por aí vai. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem capacidade de fazer muito mais do que isso, mas o time ele não se propõe para jogo. Enfim, continuando ali com os outros jogadores. A gente tem o Nico,
que eles contrataram o Nico pra ser ali um ponta, mais ou menos ali, voltando e tal, pra meiuca, mas o Nico, eu até agora não consegui ver muito do Nico em campo, né? Ele teve 2 jogos, eu ainda não consegui ver ele jogar tão bem assim, né? Nesse jogo específico, ele tava voltando muito, eu acho que ele tava voltando até mais do que o normal, particularmente, porque o Nathan tava com alguns problemas e o Nico tava tendo que vir toda hora. Porque o Nathan, ele, tipo, tinha o cara vindo aqui, o cara vindo aqui na linha de fundo, o Nathan, ao invés de ele ir no cara, o Nathan tava voltando pra ficar no outro cara, e o Nico que tava bem aqui, ele tinha que voltar pra marcar o atacante dos caras. Então, não tinha muito que o Nico podia fazer. Mas enfim, eu acredito ainda que o Nico pode fazer alguma coisa nos outros jogos, mas ele precisa de tática, ele fica muito preso na tática do Remo, que a tática do Remo é uma bosta. Aí beleza, a gente tem os outros jogadores, como o Pedro Rocha, que apesar de tudo, o Pedro Rocha ainda é o melhor jogador de linha desse time do Remo, né? Acho que talvez se comparando com o Camutanga. Ele é um jogador que tem muita técnica, é um jogador que tem muita habilidade, mas também fica muito preso no esquema tático. Ele fica preso ali na ponta, ele não consegue criar muitas jogadas. Quando ele tenta, ele acaba errando, perdendo o passe, porque os caras não se posicionam, né? A gente pode até falar, pô, mas esse condicionamento físico dos caras é muito ruim. Mas aí tu vê, cara, que grande parte desse condicionamento físico ruim é porque o time simplesmente não consegue correr bem. O Antônio Oliveira tem 3 ou 4 caras na comissão técnica dele e não tem um preparador físico, tá ligado? E não é com esse preparador físico que o Remo tem agora, no próprio Remo, que a gente vai conseguir, entendeu? Então não tem muito que os caras podem fazer, porque tem vezes que é culpa dos jogadores, como hoje eu acredito que foi mais ou menos culpa dos jogadores e culpa dos treinadores do Remo, mas tem vezes que simplesmente, cara, a culpa não é do físico, a culpa não é do calendário, a culpa é simplesmente da tática, porque a tática não permite os caras jogarem. A tática não permite os caras pressionarem. É uma tática que não consegue funcionar para os caras correrem bem. Eles correm muito mal, se posicionam muito mal, e com isso eles acabam perdendo muitas jogadas. Então esse é o maior problema. A questão da Val, que eu já comentei, é um cara que ganha dinheiro para chutar e fazer gol, mas ele não faz isso. E a gente tem os caras que entraram agora no segundo tempo. A gente tem primeiramente o Diego Hernandes, que entrou com a camisa 33 dele. E cara, pelo amor de Deus, o Diego Hernandes é muito bom jogador para essa Série B. Ele não merece ser banco desse time do Remo. Eu acho que para esse próximo jogo contra o Curitiba, ele já tem que ser titular, porque o Remo não pode ficar mais 45, 50 minutos, 60 minutos sem esse cara em campo, porque esse cara é muito bom jogador. Ele é muito acima da média pros padrões do Remo e pros padrões dessa Série B. Tu vê que teve uma jogada contra o Botafogo que ele simplesmente saiu limpando uns 2, 3 caras e quase fez um gol, cara. Isso foi um dos primeiros toques dele na bola. E ele conseguiu fazer muitas jogadas boas. O Diego Hernandes é um jogador muito habilidoso, muito bom, em que eu não consigo entender por que ele ficou tanto tempo assim afastado. Mas é um jogador muito bom, é um jogador muito habilidoso e que pode fazer muito mais nesse time do Remo. Ele pode ajudar muito nesse time, pode ser ali um bom armador, um bom ponto, um bom atacante até algumas vezes. E ele tem capacidade de fazer muito mais. Aí beleza, a gente tem também, além dele, o Freitas, que não estava sendo muito utilizado nesses últimos jogos. Eu tava sentindo falta do Freitas, porque ele aparecia muitas vezes no banco, mas ele simplesmente não entrava. Mas o Freitas é um bom jogador, cara. Eu consigo ver que o Freitas, ele tem ali, né, algumas habilidades e consegue ser um bom reserva. Então a gente consegue ver ali que o Freitas pelo menos faz alguma coisa. Eu não tenho muito o que falar sobre o jogo dele. Eu acho que ele fez alguns exames bons aqui e ali. Mas enfim, o Freitas é um bom jogador e é um bom reserva pro time do Remo. Além dele, a gente tem o Regis, que entrou bem. Fez algumas jogadas boas ali, né? Deu até um chapéu no cara, que foi muito bom de ver lá aqui mancada. Mas o Regis, cara, ele é um jogador que, assim como o Pedro Rocha, por exemplo, com o Jaderson, por exemplo, eles têm habilidade, eles têm capacidade de fazer muito mais, eles têm a capacidade de armar um pouquinho aquele jogo, de chutar no gol, de fazer algumas coisas, mas eles ficam muito presos no esquema. O Regis, ele tava voltando muitas vezes. O Regis, ele não tava sendo um jogador que tava toda hora lá em cima, ajudando com o Matheus Davó, com o Marrone, com o Pedro Rocha, com todo mundo. Então a gente não consegue falar muito da partida do Regis, porque o Regis também não tava fazendo muito em campo. O Regis não teve uma hora que o Regis ficou um tempo sem tocar na bola, tá ligado? E teve, inclusive nesse segundo tempo que o Remo fez, foi horrível. O Remo ficou muito tempo sem tocar na bola. O Remo, ele é um time que, nesse segundo tempo principalmente, no lado esquerdo tava tocando muito a bola, mas no lado direito, que é onde tem ali ó, os jogadores, né? Como o Nathan e tal, ele não tava conseguindo tocar a bola, ele não tava tocando a bola para aquele lado, ele tava tocando só aqui no lado do Reinaldo, tava só tocando na bola com o Alan Rodrigues, com o Caio Vinícius, com o Jaderson, com o Pedro Rocha. Então o Remo só tava criando para esse lado, o Remo não tava fazendo mais nada além disso, tá ligado?
E a gente tem os outros dois patetas que entraram no resto do jogo, que foi o PH e foi o Janderson. E, cara, eu não tenho muito o que falar sobre os dois. Eu acho que eles entraram mal, diferente do jogo contra o América, que o Janderson pelo menos entrou bem, fez algumas coisas aqui e ali. Mas, cara, eles são aqueles clássicos pontas que só estão servindo pra correr por enquanto. E enquanto o Remo não mandar embora e não contratar mais gente, a gente vai ter que ficar aturando esses caras aqui no Remo. Porque a gente não tem muito elenco. E os jogadores bons que a gente tem pra essas posições estão lesionados ou ficam cansados muito rápido e precisam ser substituídos justamente por esses caras. Então não tem muito que a gente pode fazer além disso, tá ligado? E eu acho que do jogo em si é isso. Não me surpreende muito, né, sobre o jogo contra o Botafogo. E a gente tem que fazer agora o retrospecto para os próximos jogos. Contra o Curitiba vai ser muito complicado. Eu tenho receio do que pode acontecer contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Inclusive os caras já até lançaram campanha ali de 35 mil, 40 mil, sei lá quantas pessoas pra ir pra cima do Remo, né? Então acredito que os caras vão vir com casa cheia, assim como a gente vai com casa cheia pra cima de todo mundo. Eles também vão vir pra cima da gente. E eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que pode ser um jogo assim como foi o jogo contra o Goiás, em que o Remo conseguiu ter algumas oportunidades. O problema é que ele não pode perder essas oportunidades agora, entendeu? Então, ele precisa ter chances, ele precisa dar oportunidades para os seus atacantes. Porque se não der oportunidade para os atacantes, ele não vai fazer nada. Por que a gente ainda não viu o Nico Ferreira jogar muito bem? Porque o Nico Ferreira mal recebe a bola. O Nico, ele não consegue fazer quase nada, porque ele não recebe a bola. Ele não recebe a bola dos meio-campistas, porque o meu campo é inexistente. O meu campo, ele não existe em campo, tá ligado? A gente não consegue ver que esse time tá treinando. A gente não consegue ver uma evolução nesse time. A gente não consegue ver nada que mudou de lá pra cá, desde que o Antônio Oliveira assumiu. Eles postam tanta coisa no Instagram mostrando que hoje a gente treinou isso, hoje a gente treinou aquilo e não sei o que. E chega no jogo é sempre a mesma coisa, não muda nada. E depois dessa peia contra o Curitiba, que inclusive a própria Mucura ganhou deles lá, de meteu 5, 4, sei lá quantos que eles meteram lá. Mas o Remo não é a Mucura. O Remo não tem o treinador que a Mucura tem. Apesar de ter um elenco que a Mucura não tem, apesar de ter um elenco muito bom, o Remo não tem o treinador que a Mucura tem. Ele não tem treinador. O Remo não tem treinador. O Remo tá 2 meses como se tivesse com um técnico interino, como se tivesse com um técnico que tá nem aí, tá ligado? É um técnico que não existe. A gente não tem treinador, a gente não tem tática, a gente não tem nada. É um time que pega 11 gato pingado, coloca ali junto e larga em campo. Não existe Remo. Não existe Remo praticando futebol depois que o Antônio Oliveira assumiu. Não tem nada, absolutamente nada. E aí, depois do jogo contra o Curitiba, a gente tem contra o Criciúma aqui dentro. E vai ser outra peia contra o Criciúma se ficar com o Antônio Oliveira. Eu acredito que eles vão demitir o Antônio Oliveira. Eu tenho esperança, estava saindo uma notícia sobre isso. Mas se manter o Antônio Oliveira até contra o Curitiba, contra o Criciúma depois, vai ser outra peia aqui em casa. E o Criciúma é um time que conhece muito bem o Remo, que meteu o pé aqui no Remo na Copa do Brasil, com esse mesmo elenco, com esses mesmos jogadores, ou praticamente os mesmos jogadores. E o técnico do Criciúma, que é o Eduardo Batista, ele conhece muito bem o time do Remo. Ele é um grande entendedor da bola. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer nesse jogo contra o Criciúma, pra falar a real. E aí depois a gente tem outros jogos ali, como contra o Amazonas, que vai ser lá fora. Amazonas Lanterna, então se não ganhar vai ser palhaçado. O Remo, até quando ele vence, consegue deixar a gente com raiva, né, como foi contra o América Mineiro. E não vai ser diferente com o Botafogo de São Paulo, sendo que foi outro empate e mais uma vez um empate com gosto de derrota. Assim como foi contra o Goiás, assim como foi contra o Novo Horizontino, em que o Remo não joga absolutamente nada. E enfim, eu acredito que isso não vai mudar enquanto o Antônio Oliveira continuar no cargo. Acho que nada vai mudar enquanto ele ainda estiver no cargo. Eu não consigo entender como existem pessoas que acreditaram no trabalho desse cara no início, porque a gente consegue ver, cara, nitidamente que ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo dentro do Remo. Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo ali, na beira do gramado. Porque ele não consegue entender esse time. A gente vai pro 11º jogo do Antônio Oliveira no comando do clube. O Remo tem 23 rodadas. Ele tem 22 jogos agora na Série B. Ele tem 22 jogos e 10 partidas só com o Antônio Oliveira. E o Remo conseguiu ganhar 3 apenas. 3 jogos, sendo que 2 foram fora de casa. Um foi contra o Avaí, que o Remo, oh meu Deus, a gente sai a pressionar, vamos pressionar? E aí os caras fizeram 2 gols. Um foi contra o Atlético, que foi um jogo ali em que o Remo não foi tão assim pressionado, né, pelo Atlético. Também não foi um Remo que pressionou bastante, então foi um resultado bem... E contra o América Mineiro, que o Remo ganhou, mas ganhou muito mal. Então
foram 3 vitórias que a gente não consegue dar, assim, o braço torcer pro cara, porque não teve, o Remo vence, mas não convence, tá ligado? E aí a gente teve 5 empates. O Remo conseguiu 5 empates nesses jogos. Eu acredito que seja, sei lá, um aproveitamento de 40%, cara. Porque esses caras já poderiam ter pelo menos 30 pontos. O máximo de pontos que dava pra ele fazer contra o Oliveira no comando do Remo era 30 pontos. Ele conquistou 14. Conquistou menos da metade. Menos da metade. O Remo não consegue fazer nada, cara. Não consegue fazer nada. Acredito que, se não me engano, eu tinha visto um dado que dentro de casa o Remo tem um saldo de gols negativo. Dentro de casa contra o Oliveira, o Remo tem um saldo de gols negativo. O Remo tem um saldo de posse de bola negativo. O Remo é um time que entrega muita bola para o adversário e não consegue se propor. É um time que, mesmo com 40 mil torcedores no estádio, é um time que não consegue propor jogo. Enfim, o próximo jogo contra o Curitiba, eu espero muito que a gente vença. Se não vencer, se o Antônio Oliveira manter nesse cargo e não vencer, pelo amor de Deus, tirem esse cara do meu time. Ele não pode ficar dando bacalhau pros jogadores, tem que dar Gatorade, porque, enfim, é só assim que eu acho que eles vão jogar a bola. Eu acho que é só com bomba que esses caras vão conseguir jogar, porque do jeito que estão tá muito ruim. E é isso, não tem muito mais o que falar. Tamo junto.